noite, meus irmãos, jovens. Muito bom estar aqui essa noite. Como disse, fico muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Queria falar sobre recalculando a rota, não é esse o tema do retiro? Vamos falar sobre uma ocasião em que dois homens tiveram de recalcular a rota de suas vidas, segundo aqui o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te louvamos por essa noite de celebração, de alegria. Recalculando a rota. Tema muito propício, o pastor Álvaro já tinha me passado, do Retiro dos Jovens. O que nos faz recalcular uma rota? Eu estava vindo lá de Jacarepaguá, encontrei o casal ali no Anil, em frente à nossa igreja, e viemos, linha amarela, e eu botei o Maps, né, o Google Maps, para saber o melhor caminho, que sempre a gente vê se é melhor ir pela linha vermelha, pela linha amarela, às vezes tem um acidente, tudo, a indicação pela linha vermelha ou pela Brasil. A indicação foi pegar a Avenida Brasil, e viemos pela Avenida Brasil, nós pegamos um pouquinho de trânsito, e vocês sabem que de Jacarepaguá para cá, há muitos caminhos para chegar até ali, pelo menos na região de São João de Meriti, e seguir a Dutra até chegar aqui em Queimados. E o que te faz recalcular uma rota? No nosso caso, foi um GPS, como é o nome do grupo vencedor, não é isso? O Grupo Azul, guiados pelo Senhor. Parabéns ao Grupo Azul e aos demais grupos também, né, com bandeiras. Gostei daquele bandeirão grande. Quem era aquele bandeirão grandão? Do verde, rapaz, que bênção. Parabéns aos grupos, a gincana organizada, isso é muito bom, vocês estarem unidos. E vim guiado pelo Maps e chegamos aqui, decidimos o melhor caminho e graças a Deus chegamos em paz e segurança aqui à igreja em Queimados. Mas o que te faz recalcular uma rota? Muitas coisas podem fazer você recalcular uma rota na sua vida. Talvez na sua vida profissional, você conhecer um pouco mais a área que você está estudando e decidir passar para outra. Talvez na sua vida emocional, né? Jovens, muita calma nessa hora, na hora de você pensar no relacionamento. Ore ao Senhor, peça direção a Deus, peça conselho aos seus pais, à liderança da igreja. E às vezes você pode estar muito interessado, você é rapaz numa menina, e Deus recalcula a rota e te direciona de outra forma. Então, muitas coisas nos fazem recalcular a rota. E no texto aqui que estamos vendo nessa noite, nós vemos que esses dois homens caminhavam numa direção e algo aconteceu que eles recalcularam completamente a sua rota. Eles, como lemos aqui, eles estavam indo em direção a Emaús, uma aldeia que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E ao final desse relato, que eu não li ainda, vamos ler mais à frente, nós veremos eles voltando a Jerusalém. Então, eles calculavam ir a Emaús, e algo aconteceu naquela rota, que eles recalcularam a rota e voltaram para Jerusalém. O que aconteceu? O que fez que aqueles dois homens recalculassem a sua rota e, tendo deixado Jerusalém, caminhar Emaús, voltassem para Jerusalém? O que mudou a vida daqueles homens foi um encontro.
e que eu quero que fique em nossa mente nessa noite, é que muitas vezes, para recalcularmos as nossas rotas, precisamos ter um encontro. Apenas um encontro, mas não um encontro qualquer. Um encontro somente, mas não um encontro com qualquer pessoa, mas com Cristo vivo, como eles tiveram ali. Eles tiveram um encontro com Jesus que foi suficiente para que as suas rotas fossem recalculadas e eles refizessem o seu caminho. Eu espero que vocês jovens, vocês adolescentes que estiveram lá no retiro, tenham tido encontro com Cristo e tenham ainda muitos encontros ao longo de sua vida que venham a direcionar os caminhos que vocês seguem. E nesse encontro nós vamos ver que aqueles homens sabiam coisas sobre Jesus, que eles foram desafiados a crer em Jesus, mas também eles viveram algo maravilhoso na presença de Deus. Esses 3 verbos, saber, crer e viver, resumem tudo que eu vou falar essa noite. Então, se você quiser ajudar você a memorizar aqui que o pastor Felipe falou naquela pregação sobre recalcular a rota, o que nós devemos saber, no que devemos crer e como devemos viver. Primeiro ponto, o que eles sabiam? Como falei aqui no versículo 13, vemos que eles estavam indo para Emaús, aos 10 quilômetros de Jerusalém, e diz naquele mesmo dia, que dia é esse? O início do Evangelho segundo Lucas nos diz, o primeiro dia da semana, na alta madrugada, quando Jesus ressuscitou. Sabendo da morte de Cristo, da sua crucificação, depois do seu sepultamento, eles se desanimaram e foram embora, desanimados, mas eles sabiam algumas coisas. Olha o que diz aqui o versículo 14. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então, Jesus, olha que curioso, Jesus, não reconhecido por eles, perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que não esteve em Jerusalém, que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele falou isso para Jesus, irmão. Às vezes a gente não tem noção de algumas coisas que a gente fala para o Senhor, que eu falava com um casal essa semana, conversando em gabinete, no início da minha caminhada, quando eu tinha a idade que alguns têm aqui, alguns são mais novos, o Senhor me alcançou, eu tinha 22 anos, e eu era ateu, eu não era cristão, minha família era toda de origem espírita, minha mãe era mãe de santo, foi alcançada pelo Senhor de uma forma maravilhosa, depois minha irmã, um tio meu, e Deus depois me alcançou também, e no início da minha caminhada eu era muito cético, eu passei a minha juventude tocando na noite, eu não cria em Deus, eu era ateu, e Deus começou a trabalhar no meu coração, começou a quebrar o meu coração, quebrar o meu orgulho, e um dia eu fiz uma oração, eu compartilhava com esse casal em gabinete essa semana, uma oração que hoje em dia eu penso, meu Deus, como é que eu falei isso para o Senhor? Eu li o texto de Amós 5,4, que é o texto que marcou a minha conversão, que diz assim, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Amós 5,4, buscai-me e vivei. E eu li aquele texto e fiz uma oração muito ousada ao Senhor. Eu refleti ali no auge dos meus 22 anos, tanta sabedoria com 22 anos, pastor Alvo, e falei, eu concluo que eu nunca vivi. Essa vida que eu tive até hoje não é vida. Então eu vou buscar esse Deus e quero saber se eu vou encontrar vida. Já que ele está falando buscar e me viver, eu vou buscá-lo para ver se eu tenho vida. E hoje eu penso, meu Deus, como Deus é misericordioso, de não nos fulminar quando a gente fala uma besteira dessa. Mas Deus, na sua misericórdia, ele faz como Jesus fez com esses discípulos no caminho de Emaús. O que está acontecendo? E um deles ainda reclamou com Jesus, você não teve Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus, com a paciência que Deus tem muitas vezes conosco, vocês jovens, saibam disso, vocês que são jovens há mais tempo, certamente sabem também, Deus é paciente, Deus é misericordioso conosco, e muitas vezes a gente pensa, Deus, como é que o Senhor tem tanta paciência com a gente? Jesus falou, então me explica, o que aconteceu? E aí entramos no primeiro ponto, o que eles sabiam, o versículo 19 nos revela. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Guarde isso, Jesus era o quê? Profeta. Eles sabiam que Jesus era um profeta enviado da parte de Deus. Jesus não era somente profeta, mas ele era profeta. Poderoso em obras e palavras. Jesus era poderoso em obras e palavras? Sim. Diante de Deus e de todo o povo. E como as principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Aqueles homens sabiam a importância de saber coisas sobre Jesus. Eles sabiam que Jesus era profeta, sabiam que Jesus tinha operado grandes maravilhas, sabiam que Jesus tinha sido crucificado, e ainda sabiam de algo mais,
a partir do versículo 22, nós vemos: algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Aqueles homens sabiam quem era Jesus. Aqueles homens sabiam o que Jesus tinha feito. E aqueles homens ouviram dizer que o corpo de Jesus tinha desaparecido. E Jesus, em vida, falou várias vezes da sua morte e ressurreição, mas ninguém tinha entendido. Então, o que eu aprendo com isso aqui, meus irmãos? Para a gente recalcular a nossa rota, a gente precisa saber coisas sobre Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa estudar. Você precisa participar dos estudos propostos pela igreja. Não sei se aqui tem escola bíblica dominical. Igreja raiz, né? Igual lá. Escola bíblica dominical, discipulados, cultos, aprendendo a palavra de Deus. Nós precisamos saber coisas sobre Jesus. Isso é muito importante. Eu tive o privilégio de fazer a primeira turma do IBRMEC, quando era escola de missões. Comecei lá em 2006, me formei em 2009. E aí, em 2019, quando eu comecei a trabalhar como pastor em tempo integral na Igreja da Freguesia, então, eu queria muito estudar mais. Aí fiz um segundo seminário, o Seminário Martin Butzer, mais quase 4 anos estudando teologia. E recentemente tive o privilégio de gravar aulas lá para o IBRMEC. Então, a gente tem que ter essa sede de aprender, de saber sobre Jesus. Não há como esgotar tudo que sabemos sobre Jesus. O conhecimento de Deus é inesgotável. Então, aprenda, estude, se aplique. Aqueles homens sabiam coisas sobre Jesus. Mas saber é muito importante, mas não é tudo, não é suficiente. Eles precisavam crer. E aí nós entramos no segundo tópico, no segundo verbo dessa mensagem. Você precisa saber coisas sobre Jesus, mas mais do que saber, porque até os demônios creem e tremem, sabem coisas sobre Jesus. Nós precisamos crer nele. E aí no versículo 25, Jesus fala para eles: então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer. Então eles falaram para Jesus: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E agora Jesus fala para eles: vocês demoraram para crer no que Jesus, em tudo que os profetas disseram. Não é verdade, versículo 26, que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então é como se Jesus falasse: olha, você precisa conhecer o Antigo Testamento. Você precisa conhecer o que Moisés falava, lá em Deuteronômio 18, Deus fala por intermédio para Moisés que se levantaria um profeta maior do que ele, e esse é Jesus. Os profetas falaram de Jesus, os salmos apontam para Jesus. Então Jesus fala: você precisa conhecer, saber coisas sobre ele. Mas mais do que saber, irmãos, nós precisamos crer em Jesus. Então você, jovem, se esse retiro te desafiou a recalcular a sua rota, aprimore o que você sabe sobre Jesus, mas peça a Deus que aumente a sua fé. Creia em Jesus. Não basta ter um conhecimento somente na mente, mas precisa trazer isso para o coração. Como disse certo teólogo da igreja, precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Precisamos conhecer a Deus com a nossa mente, mas precisamos ter o nosso coração ardendo na presença dele. Então, primeira coisa, eles sabiam sobre Jesus, mas eles ainda não tinham crido que ele era o Messias e que ele ia ressuscitar. E o texto continua aqui no versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aqui acontece algo maravilhoso. Como já vimos, eles sabiam coisas sobre Jesus, mas eles precisavam crer que Jesus era o Messias. E agora eles vão viver um encontro com Jesus. E o que precisa para recalcularmos a nossa rota, jovem, adolescente, nós que já somos adultos, maduros, nós temos encontros com Jesus, que alinhem o nosso caminhar. E aqui eles sabiam coisas, eles foram desafiados a crer em Jesus, mas agora eles têm uma experiência com Cristo vivo. Versículo 30. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber coisas sobre Jesus, nós precisamos crer em Jesus, mas nós precisamos viver esse coração aquecido. Essa experiência de Deus falar diretamente a nós através da sua palavra, através
de experiências que temos de oração num retiro, através de um culto, através de um louvor. Quantos aqui eu tenho certeza que se a gente perguntasse, tivesse a oportunidade de ouvir, compartilhariam de experiências que tiveram maravilhosas com Deus, como eu tive, em que você teve o seu coração aquecido pelo Senhor. Então você, jovem, não pode viver somente de experiências, que a experiência não dá base. Você tem que saber quem foi Jesus, você precisa conhecer as Escrituras, você precisa crer em Jesus, mas você precisa também ter o coração aquecido pelo Espírito Santo. Pois isso vai ser fundamental para não só você recalcular a sua rota, mas você permanecer no caminho. Pois o desejo de Deus não é somente que nós recalculemos a rota, mas que nós permaneçamos no caminho. Que você pode recalcular a rota e depois sair do caminho. Não, o desejo de Deus é que você continue no caminho. E para isso você precisa crescer no seu conhecimento do Senhor, saber quem é Deus, crer em Jesus, mas também viver na presença dEle. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós temos experiências com Deus. Uma vez conto uma história que um homem muito inteligente e ateu ou agnóstico, ele foi debater com um pastor muito simples, um homem iletrado, mas que era um grande homem de Deus, um homem que conhecia Deus em profundidade, que pregava a palavra de Deus com autoridade, um homem de oração. E aquele homem ateu muito inteligente chamou aquele homem para um debate público. E no debate, aquele homem simples, um pastor com pouco conhecimento das letras, mas profundamente piedoso, sacou uma laranja. E ele começou a descascar a laranja. E aí aquele homem ateu, inteligente, brilhante, olhou para a cara dele. Ficou assim, o que esse cara está fazendo? Eu chamo ele para debater comigo, ele está descascando uma laranja? E ele começou a descascar a laranja, descascou calmamente toda a laranja, cortou um pedaço da laranja e começou a chupar aquela laranja. E aí ele perguntou para aquele homem brilhante, letrado, essa laranja está doce ou azeda? Ele falou, eu não sei, eu não estou chupando, você que está chupando. Então você nunca vai entender o que é crer em Deus se você não experimentar da sua presença. Aquele homem conhecia o sabor daquela laranja e ele podia falar, olha, eu sei que isso aqui, o sabor disso aqui, mas você não sabe que você nunca experimentou. Você precisa conhecer a Jesus para você entender, mesmo não tendo todo o conhecimento que você tem, o que é andar na presença do Senhor. Então você, jovem, precisa recalcular a sua rota. Espero que esse retiro tenha te desafiado a isso. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Pega o exemplo do seu pastor, que é um homem que está sempre estudando, sempre aplicando. Estava falando com a gente no gabinete, que estava fazendo uma pós-graduação em neurociência neurociência e comportamento. É um homem que está sempre estudando, se aplicando, isso é bom. Se aprimorando na área dele. Eu falei há pouco, eu já como pastor fui ordenado em 2013, em 2019, fui trabalhar em tempo integral na igreja, eu não precisava fazer um segundo seminário, mas eu queria saber mais. E fui fazer lá o seminário Martin Butzer, e fui muito abençoado por isso. E meu sonho de consumo é fazer um mestrado com uma parceria que eles têm com o Instituto norte-americano, que eu muito aprecio. Não cesse de estudar, de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, de crescer no seu conhecimento, na sua fé em Jesus, mas peça a Deus que você tenha experiências com Ele, que marquem a sua vida, marquem a sua juventude, e que você não apenas recalcule a sua rota, mas que nós permaneçamos no caminho até o fim. E o que eles fizeram após isso? Eles sabiam coisas sobre Jesus, eles tiveram a sua fé renovada ao ver Jesus pessoalmente. E agora eles viveram uma experiência real com Cristo vivo. O que vai acontecer agora? O que tem que acontecer comigo? O que tem que acontecer contigo? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Se você sabe coisas sobre Jesus, jovem, se você tem crido que Jesus é o Messias e você tem vivido experiências com Ele, como eu creio que vocês viveram nesse retiro, vocês precisam falar isso para outros jovens. E não somente para jovens. Quem sabe tem jovens aqui que vão pregar o evangelho para o seu avô, para o seu tio, para o vendedor lá da padaria que você compra pão, para o inspetor da sua escola, para o professor da universidade. Esse é um grande desafio, né, pastor Álvaro? Mas que Deus pode usar você, jovem, para levar o evangelho para aquele professor ateu lá difícil da universidade que você estuda ou que você vai estudar. Aqueles homens
encontraram Jesus no caminho para Emaús, recalcularam a sua rota, e ao invés de seguirem, indo embora de Jerusalém, voltaram para Jerusalém e foram falar do que tinham vivido com o Senhor para outros. Nós precisamos estar na presença do Senhor. A Bíblia relata outros encontros marcantes de pessoas que recalcularam a sua rota. Em João 4, a mulher samaritana foi ali pegar água no poço. E o que aconteceu? Teve um encontro com Jesus. Ficou surpresa. Jesus, de forma singela, foi atraindo aquela mulher, quebrantando seu coração, revelou a ela que ele era o Messias. O que ela fez depois de encontrar com Jesus? Esqueceu o cântaro. Ela levou um pote para buscar água. Depois que encontrou Jesus, ela até esqueceu o cântaro, voltou e foi anunciar aos seus que Jesus era o Messias. Será que ele não é o Messias? Eles voltaram e quando ouviram Jesus falando, reconheceram que ele era o Messias. Maria Madalena, se você ver lá no final do Evangelho de João, capítulo 19, final do capítulo 19 só fala de morte. A morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. No capítulo 20 de João, os discípulos chegam, Maria Madalena chega, e João e Pedro, e vem a pedra removida e o corpo não estando lá, e é todo um ambiente de morte. E Jesus aparece para Maria Madalena. Ela não o reconhece de primeiro, assim como esses discípulos, até que Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela reconhece que é o Senhor, e ela volta correndo para anunciar que tinha visto a Jesus. Maria Madalena, mulher samaritana, elas tiveram um encontro com Jesus. Esses dois discípulos tiveram um encontro com Jesus que fez com que as suas rotas fossem recalculadas. Maria Madalena foi ao túmulo esperando encontrar um corpo. Não encontrou o corpo, tinha certeza que tinha sido roubado. Seu coração estava tomado de angústia e tristeza. Mas ao ver o Cristo ressurreto e ele se apresentar a ela, seu coração se tomou de alegria e ela foi falar a outro. Então, se seu coração jovem está cheio de alegria nessa noite, se você viu coisas tremendas na presença de Deus nesse retiro, fale a outros amanhã, ou se possível hoje ainda, desse evangelho maravilhoso, desse Jesus que nos alcançou. E não só para eles, mas para todos nós. Precisamos saber quem é Jesus. Não podemos ter uma fé baseada só na experiência, ou só no que nós achamos ou que alguém nos disse. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras e da doutrina, da sã doutrina. Mas precisamos crer, não ter uma fé somente racional, mas uma fé viva, crendo que Jesus é o Messias. E precisamos viver na sua presença, para depois, então, apresentarmos a outros esse Salvador que nos alcançou. Algumas dicas para concluir, já vou concluir. Como permanecer na caminhada? Recalculamos a rota, pegamos a estrada para a glória de Deus, como dizia bem o diácono Helder, né? Estamos caminhando para a glória do Senhor. Mas como permanecer nesse caminho? Falei algumas coisas aqui, oração, palavra. E eu queria te desafiar ao que os antigos chamavam de disciplinas espirituais, que não é nada de complicado. É a vida de oração, a vida na palavra, a vida de serviço, como foi tão falado aqui essa noite. É tão importante, é tão gratificante quando a gente vê irmãos dispostos a servir uns aos outros. Que bênção ouvirmos esse testemunho essa noite. Esses testemunhos são disciplinas espirituais, são como trilhos que nos mantêm no caminho. Como está a sua vida de oração? Eu pergunto não só aos jovens, mas a cada um de nós. Eu já, como disse, já tive muitas experiências em retiros e ver muitos jovens voltando muito animados de retiros. Eu louvo a Deus por isso. E espero que os próximos dias e semanas de vocês sejam maravilhosos. Mas que não acabe nesses próximos dias e semanas. Porque eu também já vi muitos jovens que um mês depois do retiro estavam menos animados. 2 meses estavam um pouco animados. 3 meses estavam completamente desanimados. Se a sua fé depender somente de um retiro uma vez por ano, ou que sejam 2 ou 3, você não vai conseguir permanecer no caminho. Nós precisamos ter uma fé cotidiana, orarmos ao Senhor dia após dia. Isso que são as disciplinas espirituais, ou que outros teólogos chamavam de meios de graça. A sua vida de oração, todo dia, ore ao Senhor. Ah, mas aquele jovem, toda vez que ele vai almoçar, ele ora ao Senhor. Ore ao Senhor. Testemunhe da sua fé e da sua gratidão ao Senhor diante dos demais. O contato com a palavra de Deus é como se fossem 2 trilhos do trem que nos conduz para a glória dos céus. A palavra e a oração. A vida em comunhão. O jejum, uma prática que poucos têm se falado, mas que é tão importante na vida cristã. Disciplinas espirituais, meios de graça, que são trilhos para permanecermos no caminho. Não vivam de retiro. Vivam intensamente cada vez que vocês estiverem no retiro.
Mas não vivam somente de retiro, vivam a vida cristã a cada dia. Para que vocês, quando chegarem no retiro, aproveitem mais e voltem mais ainda abastecidos para a honra e glória do nosso Senhor. Recalculando a rota. Como fazê-lo? Tendo um encontro com Cristo vivo. Talvez você aqui, meu irmão, minha irmã, que não foi ao retiro e que sabe muitas coisas que eu falei essa noite, talvez você conheça bem essa passagem de Lucas 24, talvez você já tenha ouvido muitas pregações sobre isso. Eu te pergunto, você tem tido um encontro com Deus vivo, com Cristo vivo ressurreto na sua vida? Ou o tempo foi passando, a rotina foi pesando, as contas foram se avolumando, as preocupações aumentando. E aí, se eu te perguntar, talvez você fale, eu tive uma experiência com Deus há 2 anos atrás, que foi maravilhosa. Eu tive uma experiência com Deus há 5 anos atrás. Ou como eu tive uma experiência, algumas, muito marcantes, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando o Senhor me alcançou. Glória a Deus por isso. Mas o nosso Deus é um Deus do passado, mas é um Deus de hoje também. Ele quer que você tenha experiências com Ele hoje. Ele quer que você tenha uma vida de intensa de oração, não só como você teve no passado, não só valorizando o que você já teve no passado, mas hoje Deus te chama para viver intensamente na sua presença em oração. Então, queria fazer esse convite. Primeiro, para você que precisa recalcular a rota, mesmo estando no caminho. Não, eu estou no caminho, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu venho na igreja todo domingo, eu trabalho na igreja. Mas se a gente apertar mais um pouquinho, você vai falar, mas eu estou um pouco desanimado. Eu já não sinto mais aquela vontade de ler a Bíblia. As telas têm me distraído. Isso aqui tem sido uma praga, irmãos. Esse negócio falava na igreja recentemente. Essas telas de rolagem, você fica rolando infinitamente. Quando você vê, você passou meia hora, 2 horas no Instagram, 3 horas no Facebook, em alguma rede social, e o tempo vai voando. E você, meu Deus, agora eu vou ler a Bíblia, você lê 5 minutos e dorme. Onde tem estado o seu coração? Qual tem sido a sua prioridade? Então, se você está no caminho, mas reconhece que a sua rota está se desviando um pouquinho, ou o seu coração está se esfriando, volte essa noite ao primeiro amor. Peça, Senhor, em nome de Jesus, que eu vou te amar a oração, que eu vou te me deleitar, que a oração é uma batalha, irmãos. Hoje de manhã eu pregava lá no Anil sobre Epáfras, que Paulo fala em Colossenses 4, que ele batalhava pelos colossenses e laudicenses em oração. Oração é guerra, é batalha. Tem hora que você não vai estar com vontade, você vai dobrar o seu joelho e vai guerrear com Deus. Mas quando você entrar na presença do Senhor, quando você romper essa batalha, quando parece que as nuvens negras do céu se abrirem e o céu descer sobre a sua casa, sobre o seu quarto, sobre o seu pequeno cômodo, sobre o seu carro você dirigindo, cuidado para não bater, sobre a condução, sobre você lá no trem sentado quietinho, buscando a presença do Senhor. Ah, meu irmão, como é maravilhoso isso. É igual aquela laranja do pastor. Você experimenta e só quem vivencia isso sabe como é bom estar na presença de Deus. Hoje lá na igreja, a gente teve um culto tão abençoado, depois tivemos um momento da ceia do Senhor, e depois a gente teve a escola dominical, claro, a escola dominical é depois do culto. E a gente teve a apresentação de alguns grupos lá, e eu fiquei responsável por administrar o tempo dos grupos. Irmãos, eu não consegui, porque eu estava tão impactado, eu estava chorando na aula da escola dominical, tamanha presença de Deus que eu experimentei durante o culto. E os irmãos falando, eu prestando atenção, eu falei, gente, eu ainda estou sob efeito da ceia. Eu experimentei da presença de Deus de uma forma tão poderosa lá na nossa pequena congregação hoje de manhã, que acabou o culto e o culto não acabou no meu coração, eu fiquei ali impactado. E os irmãos falando na escola dominical, e foi uma bênção. Mas que momento maravilhoso, as lágrimas vindo nos meus olhos, eu segurando, porque eu estava na escola dominical, os irmãos apresentando um trabalho em grupo que a gente tem feito lá, uma atividade no Anil. Você tem tido experiências com Deus? Como está a sua vida de oração? Então, primeiro, para você que está no caminho, mas talvez precise dar um ajuste no seu GPS e voltar à rota da oração, da palavra. Se a palavra não faz com o teu coração aquilo que as palavras de Jesus fizeram com o coração daqueles discípulos, tem algo errado, meu irmão. Se a palavra de Deus não mais aquece, você lê aquilo, impacta, inflama a sua alma, volte ao primeiro amor. Mas eu queria fazer um segundo apelo para com isso concluir. A você, que talvez já tenha ouvido muito dessas coisas. Talvez você, que tem alguém que te trouxe aqui essa noite, que vive falando isso para você. É muito bom estar na presença de Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele mudou a minha vida, Ele me salvou, Ele me trouxe paz, Ele me trouxe alegria, Ele me trouxe esperança, Ele me deu a vida eterna. E você acha muito legal. Mas essa noite,
O Senhor não quer mais que você ache legal a experiência do outro, mas quer que você tenha um encontro com Cristo e recalcule a sua rota e passe a caminhar para a vida eterna. Porque só existem 2 caminhos. O mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Ou só há alguma verdade nisso? Sim. Qual? Todos os caminhos levam a Deus? Não. E sim. Não por quê? Nem todos levam a Deus como Salvador. Sim, por quê? Todos levam a Deus, porque no fim todos estarão diante de Deus. Só que dependendo do caminho que você encontrar, que você traçar, que você caminhar nessa vida, você vai chegar ao fim dos seus dias diante de Deus como seu Salvador e vai ouvir de Jesus: vinde bendito do meu Pai. Mas dependendo do caminho que você caminhar nessa vida, se você rejeitar a Cristo, no final você vai encontrar com Deus também, mas somente como juiz encontrará a condenação eterna. Não há um meio termo. Todos os caminhos levam a Deus como Salvador? Não. Mas um dia todos nós estaremos diante do Senhor. E só está em um jeito de sermos salvos: através do Cordeiro de Deus, que já apareceu aos discípulos aqui, que se revelou a eles, que morreu no Calvário, derramou o seu sangue precioso sem pecado, para salvar a mim e salvar a você. Então, se você está aqui essa noite e acha muito bonito a fé do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, você, jovem, que achou o retiro muito legal, mas sabe que, no fundo, você admira a fé do diácono Helder, da Marcele, do pastor Álvaro, do outro jovem que é fervoroso, mas você mesmo ainda titubeia, tome uma decisão hoje. Volte-se para o Senhor, não espere mais um dia. Mas eu sou muito jovem. Não, como eu vi alguém falando esses dias, jovens não precisam de prazeres, precisam de desafios. Você precisa ser desafiado a viver uma vida para a glória de Deus, desde a tenra idade que você tiver. E se você não se decidiu por Jesus, não espere mais uma noite, não espere mais um dia, não espere mais um culto. Pode ser que não tenha mais tempo. E um dia eu e você, o pastor Álvaro, cada um de nós, estará diante do Senhor. E a Bíblia diz: se com seus lábios confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10. De todo o coração creia em Jesus. Esse Jesus que apareceu àqueles discípulos, que fez com que eles recalculassem a sua rota, ele está aqui essa noite. E pelo poder do Espírito Santo, ele pode mudar a sua vida. Então, se você está no caminho, mas titubeando, volte-se para o Senhor essa noite. Abandona os ladrões de tempo, abandona aquilo que te distrai e foque-se na palavra, na oração. Foque naquilo que te dá vida. E se você ainda não está nesse caminho, o Senhor, mais uma vez, abre a sua porta de misericórdia e te convida a entrar. Se você se sente indigno, você está num bom caminho, porque nenhum de nós é digno de estar na presença do Senhor. Mas Cristo veio a nós, Ele perdoou os nossos pecados e assim podemos chegar diante de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Você, jovem, não pense que é cedo demais para servir a Deus. O Senhor me alcançou com 22 anos, como eu gostaria que Ele tivesse me alcançado com 12 anos, com 8 anos. Quantas coisas ruins que eu paguei preços amargos depois, eu não teria feito. Mas glória a Deus que Ele me alcançou com 22, ainda me deu tempo de corrigir muitas coisas na minha vida. Volte-se para Deus hoje. Uma dica para vocês, se quiserem saber algo muito interessante de um jovem brilhante, que se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja recente, Jonathan Edwards. Ele escreveu, salvo engano, 21 resoluções, eu acho que ele tinha uns 18 ou 19 anos, de se consagrar ao Senhor. Fica a dica de leitura para vocês. Vejo que um jovem que se tornou um pastor muito abençoado, resolveu numa idade muito breve, acho que ele tinha 18 anos ou 19, resolvendo viver para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. Talvez quando chegar na minha idade, com quase 50, vocês vão ver o quanto vai valer a pena. E se não com 50, com 60, com 70, certamente no fim, quando Deus fizer a separação entre os seus e os que não os pertencem, você vai ver como vale a pena servir a Deus e viver para a glória dele. Amém? Vamos orar. Eu vou convidar o pastor Álvaro.